Graça e paz, queridos irmãos. Louvamos a Deus por mais um dia, por mais um encontro, que nós possamos desfrutar da presença do nosso Deus e render Ele todo o louvor e toda a adoração. E para mim, mais uma vez, é uma grande alegria e uma grande responsabilidade trazer a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Os irmãos, além do aniversário da igreja em outubro, os irmãos sabem que outra data importante a igreja evangélica celebra ou comemora no mês de outubro? Nós celebramos a Reforma Protestante, né? Os irmãos sabem que esse foi um movimento que surge, não é, no dia 31 de outubro de 1517, quando então monge agostiniano Martinho Lutero, um professor teólogo católico, estudando as escrituras, ele entende pelas escrituras que alguns das doutrinas da igreja católica não estavam em conformidade com as sagradas escrituras. Lutero então se propõe a uma discussão teológica doutrinária acerca de alguns pontos pelos quais a igreja católica estava ensinando, por exemplo, a prática da venda da indulgência como perdão de pecados, como a compra da salvação. Então Lutero, nessa ânsia de resolver esse problema, ele então escreveu as conhecidas 95 teses e afixou no castelo, na porta de Wittenberg, chamando a igreja para uma reforma doutrinária e teológica. A princípio, o Lutero não se dispunha a dividir a igreja católica. A intenção primária era discutir a doutrina, discutir os pontos, tirar da igreja aquilo que as sagradas escrituras não ensinam. E um ponto determinante para Lutero é quando ele, lendo Romanos capítulo 1, verso 17, o texto diz que o justo viverá pela fé. Então, quando Lutero entende que a salvação, ela não era como estava sendo ensinada pela igreja católica, ele olha para esse texto de Romanos capítulo 1, verso 17, e ele faz o seguinte comentário: é como se as escamas caíssem dos meus olhos. É como se naquele momento Deus, pelo seu Espírito Santo, abrisse a mente de Martinho Lutero e trouxesse a ele a consciência, a convicção de que a salvação era pela fé tão somente em Cristo Jesus. Isso levou, anos mais tarde, aproximadamente 100 anos após a Reforma Protestante, um grupo de teólogos e filósofos cristãos escreverem e estabelecerem princípios da fé reformada, o que nós chamamos e conhecemos de os 5 solas. A palavra sola vem do latim, que significa somente. Então, que ficou conhecido por a igreja evangélica reformada naquela época, definiu esses 5 solas como princípio norteador da fé da igreja reformada. E quais foram os 5 solas? Lembra, sola é somente. Aí nós temos a sola escritura, que significa dizer que a Bíblia, ela é a autoridade suprema e final doutrinária sobre a igreja. Não é a igreja que dita as normas para as escrituras, ao contrário, a escritura estabelece os padrões para a igreja. Isso, de certa forma, deve até hoje trazer aos nossos corações muita paz, muita alegria, para que nós não vivamos como meninos correndo de um lado para o outro, buscando experiências sobrenaturais, buscando milagres e prodígios, buscando inovações e novidades no comércio gospel, porque nós já temos da parte de Deus sola escritura, somente a escritura como regra de fé e prática para a nossa fé e para a nossa caminhada. Uma outra sola foi a sola fide.
A sola fide significa que a justificação, ou ser salvo, é recebida unicamente pela fé na obra, mas na obra de Cristo, não nas nossas obras. É a expressão, é a garantia que nós depositamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós, cristãos, cremos na obra expiatória de Cristo, cremos que Ele veio ao mundo, cremos que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. A terceira é a sola Christus, somente em Cristo. A salvação implica dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que não é preciso pagar para ser salvo, não é preciso carregar uma imagem nas costas para ser salvo, não temos que pagar promessas para sermos salvos. Jesus Cristo já fez de uma vez por toda o sacrifício necessário para a salvação de todo aquele que nele crer. Por último, soli deo glória, somente a Deus deve ser dado toda a glória. Toda a glória por tudo que acontece deve ser atribuída somente a Deus. Por que é que eu fiz esse panorama? Porque hoje eu vou falar com vocês sobre o último sola. Eu já venho estudando na igreja com os jovens e adolescentes essa temática. Já falamos sobre os 4 solas e estamos indo para o último sola, que será esse de hoje. Soli deo glória. Somente a Deus a igreja deve render glória, louvores e adoração. Para isso, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias mais uma vez, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 33 em diante. Romanos, capítulo 11, verso 33 ao 36, foi o mesmo texto que nós lemos no início do culto hoje, é o mesmo texto, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, damos graças por estarmos aqui, por ter a liberdade de cultuar ao Senhor, por saber que o Senhor nos ouve quando clamamos, nos responde, por sabermos que temos o Teu Santo Espírito que habita em nós, nos conduz, nos guia, e a esse Espírito eu clamo nessa noite para que Ele abra nosso entendimento, nossos corações, que possamos aprender a Tua palavra, Senhor. Ó Espírito de Deus, Espírito Consolador, aplica a Tua palavra em nossos corações, renova, revigora, restaura, exorta, faz a Tua vontade, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre somente Deus é dado toda a glória. Nós temos aqui no texto lido uma doxologia. Doxologia, ela é um louvor, um cântico de gratidão, de adoração, que exalta a Deus. E aqui Paulo, ele finaliza o capítulo de número 11, com essa canção, com esse louvor de exaltação a Deus, de glorificação a Deus, reconhecendo quem Deus é. Ele reconhece que Deus é o único digno de toda a adoração.
Perceba que isso aqui não é um acaso. A doxologia, essa canção, esse louvor, essa adoração que Paulo irrompe aqui, não é algo da cabeça de Paulo por um acaso, mas retrata justamente os 10 capítulos anteriores que Paulo vem tratando da miséria da humanidade, de quem é o homem diante de Deus, da nossa pequenez diante do Senhor. Paulo já havia explicado lá no capítulo 3, verso 23, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, que não há escapatória para o homem, que não há nada que possa fazer ou deixar de fazer que escape da ira de Deus. Todos, sem exceção, estão destituídos da presença de Deus. Isso é terrível pensar assim. Terrível pensar que o homem está expulso da presença do Criador. E no capítulo 6, verso de 3, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, Paulo arremata dizendo que a consequência do pecado de Adão e Eva no Éden é a morte, é a separação do homem para com o seu Deus. Isso é triste, isso é assustador. Mas no capítulo 6, verso 3, parte B, Paulo diz que algo maravilhoso também acontece. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se por um Adão entrou o pecado no mundo, e por ele a morte, e o salário é a condenação, por um outro homem, o segundo Adão, Paulo diz que esse é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo trata da natureza da nossa salvação, que é somente através da pessoa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala no verso 33: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem é que pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que estava lá na eternidade dando palpite para Deus? Quem era seu conselheiro na eternidade? Quem que estava lá? Paulo reconhece aqui que há um Deus que é grande e é maravilhoso. Ele não se aproxima de Deus e gloria a si próprio. Ele pode dizer: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, eu tenho a preeminência de escrever várias cartas, eu oro e eu curo, então eu vou me aproximar de Deus me colocando como um dos principais dos apóstolos. Ao contrário, Paulo reconhece que ele não tem glória alguma diante de Deus. Por mais privilégio que ele tivesse, ele sabe que Deus é o único que deve ser glorificado e adorado. Paulo entende, com essas perguntas que ele faz, ele entende que ele sabe muito pouco de Deus. Aliás, Paulo não sabe nada acerca de Deus, além daquilo que Deus havia revelado a ele. Os pensamentos de Deus são insondáveis. Nenhum ser humano consegue penetrar na mente de Deus. Nenhum ser humano consegue entender a mente do Senhor. Seus caminhos são incompreensíveis. Então Paulo faz aqui no verso 36, no final do verso 36, do capítulo 11, Paulo faz uma expressão de onde que vem todas as coisas, a fonte, o mantenedor, o alvo de todas as coisas. E é aqui que eu quero me deter com vocês nessa noite. É aqui que eu quero me deter com vocês, no verso 36, para entendermos por que é que Paulo escreve isso. Justamente agora, ele vai falar isso porque ele sabe quem nós somos, o que éramos, o que merecíamos por natureza. E aí no verso 36, a glória de Deus, ela é manifesta, demonstrada. Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois eternamente amém. A glória de Deus, aqui Paulo, ele apresenta essa glória de Deus demonstrada sob 3 aspectos. Em primeiro lugar, Paulo fala da criação.
Em segundo lugar, Paulo fala da providência de Deus. E por último, Paulo fala da redenção do homem. Então, aqui no verso 16, nós temos uma declaração belíssima da glória de Deus sendo manifesta na criação, na providência e na redenção. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a glória de Deus é demonstrada na criação, porque dele são todas as coisas. Porque dele são todas as coisas. Aliás, antes de eu continuar falando sobre isso, sobre essa demonstração da glória de Deus, deixe-me fazer uma afirmação muito importante sobre a pessoa de Deus. Deus, Ele é perfeito em si mesmo. Deus é perfeito, é realizado, glorificado em si mesmo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, diz que no princípio criou Deus. Antes de todas as coisas da eternidade passada, Deus já existia e Deus já era glorificado com o Filho e o Espírito Santo. A Trindade já existia e eles eram glorificados, como diz João capítulo 17, versículo 5. Jesus fala isso com o Pai: Pai, glorifica-me contigo com a glória que tínhamos antes. Então, antes desse período aqui, antes da criação, não existia o céu, não existia a terra, não existiam os anjos, o universo, não havia nada nem ninguém, somente Deus subsistindo em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E acreditem, Deus era perfeito em si mesmo. Deus não precisava de coisa alguma para ser realizado. Deus não precisava de coisa alguma para ser glorificado. E isso não foi apenas durante um dia, não foi durante um ano, ou foi durante uma época, mas desde sempre, durante uma eternidade passada, Deus esteve só. Deus era completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitava. Então a pergunta que surge é: por que Deus criou todas as coisas? Por que Deus criou todas as coisas? Deus não estava, quando Deus criou todas as coisas, Deus não estava sob coação de alguém. Deus não estava na obrigação, na necessidade de criar algo. Ninguém forçou Deus a criar nada. Então, por que Deus criou todas as coisas? A primeira resposta é: para a manifestação da sua glória. Deus criou todas as coisas para a manifestação da sua glória. Isso indica que Deus é a fonte, Deus é a origem de todas as coisas, no sentido de que tudo procede de Deus. Ele é o Criador, tudo tem origem em Deus, ou a causa em Deus. Isso inclui tanto o universo físico quanto as coisas invisíveis. Veja o que diz a Bíblia sobre esse assunto. João capítulo 1, versículo 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Paulo aos Colossenses capítulo 1, verso 16, Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Aonde? Nos céus, os anjos, querubins, serafins, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Louvado seja o nosso Deus. Todas as coisas foram feitas pelas mãos do Senhor, ou pela palavra do Senhor, quando ele diz: haja luz, e houve luz. Foi criado por ele
e para Ele. Isaías 44, versos de 3 e de 4, diz o profeta: cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isto. Grite bem alto, ó profundeza da terra, irrompam em canções, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e Ele mostrou a sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que formou no ventre: eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. É fantástico quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado com o nosso Deus. Ele estendeu. Você consegue imaginar, aproximadamente hoje, eu não sei bem, mas até onde eu saiba são 7 bilhões de habitantes. Não sei se aumentou, mas até onde eu sabia era 7 bilhões de habitantes na face da terra. Vamos supor que tenha 7 bilhões e meio hoje. Eu quero imaginar com vocês, se 7 bilhões de pessoas tentando abarcar o universo. Como diz aqui o texto, estendeu os céus. É uma imaginação, é lógico que é uma imaginação tola da minha parte, mas só para a gente tentar entender que isso nunca será capaz, que isso é impossível. Mas aí chama para nós vermos a grandeza do teu Deus que você serve, o Deus quem te criou. Eu sou o Senhor, Ele diz, e fiz todas as coisas. Não foi a partir da explosão do Big Bang, não foi o Darwin, ou qualquer outra teoria que surja por aí. Não foram os homens que criaram todas as coisas. O que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para a sua glória, para que todos os homens vejam e contemplam a sua beleza, a sua formosura, a sua majestade, o seu poder. Rendam-se diante dEle, prostram-se diante dEle, reconheçam que Ele é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nenhum além dEle. Quando olhamos para o Salmo 19, versículo 1, o Salmo 19 deixa muito claro para nós sobre isso. O que diz lá? Os céus declaram a glória de Deus, ou seja, os céus, Ele denuncia, Ele afirma, demonstra, apresenta a beleza, a magnitude, a formosura do Deus Criador de todas as coisas. Os céus, Ele declara isso para nós, de tal forma que o homem é indesculpável diante de Deus. Embora a revelação natural não salve o homem, mas esse homem é indesculpável diante de um Deus que é o Criador do céu e da terra. Deus se revela através da sua criação. Deus está se revelando a sua glória. Ele diz: e o firmamento proclamam as obras de suas mãos. O firmamento, o céu, proclama as obras de um Deus que é maravilhoso. Isso demonstra que Deus, meus irmãos, Ele é absolutamente soberano, executando a sua própria vontade, sem pedir satisfação e sem dar explicação para qualquer um na face da terra. Vocês lembram quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, estipulou que adorassem a sua imagem, prostrassem diante dela? O que é que Deus fez com ele? Deus o levou a viver como um animal quadrúpede, a comer capim no pasto. Deus tirou a sua mente, a sua consciência, até que depois de algum tempo Deus recobrou a sua mente. E aí Nabucodonosor volta a si, e ele reconhece que não há outro Deus além do Deus de Israel, poderoso, digno de ser adorado, ser glorificado. Somente a Ele deverá prostrar e adorar. Deus faz isso. Deus faz isso para cumprir o seu próprio beneplácito. Nada pode ser considerado senão a sua própria glória na criação.
Então, por que é que Deus criou todas as coisas? Em primeiro lugar, para demonstrar a sua glória. Então, a glória de Deus, em primeiro lugar, é demonstrada, ela é esclarecida para nós na sua criação. Em segundo lugar, verso 36, parte B ainda, do capítulo 11. Primeiro Paulo diz, porque dele. Agora Paulo diz, por meio dele. São o quê? Todas as coisas. Agora aqui nós temos o segundo ponto. Primeiro, criação. Agora nós temos a chamada providência de Deus. Então o segundo lugar é, a glória de Deus é demonstrada na providência, na provisão. O mesmo Deus que criou, Paulo diz, agora sustenta, providencia. Ele não criou as coisas e nos deixou aí soltos, ao léus, jogados. Paulo diz, porque dele são todas as coisas. Isso nos arremete para a criação. Agora Paulo diz, por meio dele são todas as coisas. Implica dizer que ele é o sustentador, o mantenedor de tudo aquilo que ele criou. Como é que esse cosmo continua funcionando, né, irmãos? Como é que o sol nasce e se põe todos os dias? Como é que as estações se cumprem, cada uma no seu tempo? Como é que a chuva cai no tempo certo? Como é que o sol brilha cada amanhecer? Isso é Deus que está sustentando e providenciando todas as coisas. Providenciar ou providência de Deus implica dizer também que nada acontece por acaso. Já viu aquela expressão, isso foi uma coincidência, ou isso foi um acaso? Pronto, para Deus essa expressão ela não existe. Para nós crentes também não. Se você costuma dizer, foi um acaso, tal, uma coincidência, não, esqueça isso. Para nós só existe uma palavra chamada providência de Deus. Para a igreja, Deus está cuidando de todas as coisas. O acaso ou a sorte não serve para o crente. Se você é o crente que ainda crê na sorte e no acaso, reavalie seus conceitos sobre isso e creia, na minha vida não tem acaso, não tem sorte. Tem um Deus que guia, que conduz a minha vida, a minha família, meus projetos, meus sonhos e por aí vai. Mas é Deus, tudo é Deus, nada é o acaso. Perceba Mateus 10, versos 29 e 30. O que está escrito lá? Veja como está escrito Mateus capítulo 10, verso 29 e verso 30. Não se vendem 2 pardais por um asa, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Agora diz, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Eu costumo brincar lá em casa com meu filho e com a minha esposa. Eu falei, rapaz, cada dia eu fico mais careca, vai cair um pouquinho, eu não sei como é que Deus contabiliza esses cabelos. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia que o texto quer mostrar não é a questão do cabelo por si, o cabelo em si, mas é o zelo de Deus, é o cuidado de Deus minuciosamente por seus filhos. Vós não sabeis que vocês são mais importantes do que os lírios do campo? Veja os lírios do campo, veja como eles crescem. Ninguém cuida deles, ninguém vai lá botar água neles, ninguém vai botar adubo neles. Mas Jesus disse, vede como crescem os lírios dos campos. Só vede, só olhem para eles. A propósito, discípulos, quem é que vai lá botar adubo na raiz deles? Vocês já chegaram a aguar alguma vez o lírio do campo? Não. Mas eles crescem, dão flores, frutificam. É isso que Jesus está falando, dessa providência, desse cuidado, até pelas aves dos céus, pelos lírios dos campos, pela erva daninha, pela floresta.
Deus está providenciando todas as coisas, até os seus cabelos da sua cabeça estão contados. Creia você nisso ou não, eu creio, porque a Bíblia diz. Então eu creio piamente no que a Escritura diz. Se a Bíblia diz que Deus conhece, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, eu creio exatamente como a Bíblia está falando, sem alterar nada. Isso me traz garantia e conforto. Então Deus, na sua providência, Ele está dizendo o quê? Que nada na sua vida é um acaso. Então, deixa eu entrar um pouquinho no seu particular. O que é que na tua vida hoje está acontecendo que você acha não era para acontecer? Eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse diferente. Uma coisa difícil, uma situação complicada que tu está enfrentando hoje, que tu quer falar assim, isso tinha que ser diferente, eu precisava mudar essa história. Não pode ser que Deus está nesse negócio. Pode sim, e Ele está nesse negócio, não para a tua glória, mas para a glória dEle. Não é para você se exaltar, é para Deus ser glorificado. Até no teu sofrimento, na tua luta, na minha luta, nossos problemas, Deus é glorificado nisso também. Deus, Ele é adorado em nossos problemas. E a gente fica às vezes meio que confusos com as situações que elas fogem do nosso controle, porque via de regra nós queremos o quê? Nós queremos controlar a história, nós queremos ser o detentor da história, nós queremos ter bem ajustado as coisas, e quando ela escapola entre nossos dedos, a gente fica perdido. Isso acontece, irmãos, para quê? Para que Deus manifeste o poder dEle em nossas vidas, e você olhe para Deus e diga: Senhor, como Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Há casos que Deus permite nós passarmos para que nós possamos ter essa experiência profunda com o Senhor. Então, essa providência de Deus em nossas vidas não é, ou melhor, os acontecimentos em nossas vidas, ruins ou difíceis, não deve ser visto como algo que Deus não está interessado, Deus não está preocupado, que Deus não está nem aí com isso. Não. Se Deus cuida das aves dos céus, quanto mais vós, filhos e filhas de Deus. O salmista, no Salmo 37, verso 25, olha a beleza do Salmo 37, verso 25. Olha como o salmista expressa aí. Ele diz assim: olha, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Olha que coisa maravilhosa. Ele mostra desde a sua idade, da juventude, nas correrias para os seus sonhos, para conquistar seus sonhos. Ele diz: eu já fui moço e agora sou velho. Ou seja, toda uma estrada, toda uma história de vida ele já passou, mas eu nunca vi um filho de Deus, que aqui é o justo, não é? O justo é o filho, a filha de Deus, mendigar o pão. E ele vai mais além, ser desamparado, nem seus filhos mendigarem ou passar necessidade. O Salmo de número 40, verso 17, diz assim: ó, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Olha só, ele mostra a sua fragilidade, a sua fraqueza. Ele diz: eu sou um cara pobre, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades. Quanto a mim, eu sou necessitado. Contudo, a ideia aqui é: eu tenho um Senhor, um Deus que se preocupa comigo. Ele fala: tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus, não te demores. Isso mostra que o Deus da provisão está presente em nossas vidas. Então, quando eu e você, nós entendemos a providência de Deus, deve gerar em nós um profundo senso de gratidão a Deus, por todas as coisas. Por todas as coisas, deve gerar no meu coração, no seu coração, um senso de gratidão ao Senhor.
Então, esse conhecimento da providência de Deus deveria trazer em nós, ou manter em nós, um conforto e afastar de nós o desespero. Deveria nos manter longe o desespero. Em vez disso, deveríamos ter paciência, conforto, forças, esperança no sofrimento, nas adversidades pelas quais nós possamos enfrentar. Entender a providência de Deus deve gerar no meu coração, no seu coração, um senso profundo de gratidão ao Senhor, porque Deus é bom e nunca desampara seus filhos. Deus nunca nos abandona. Nós jamais estamos à mercê das circunstâncias ou das pessoas. Se você passa por algum momento de prejuízos, de problemas, de lutas interiores ou exteriores, se pessoas agem injustamente com você, se você está passando por conflito em áreas da sua vida, saiba disso. Deus, em sua providência, está trabalhando para produzir aquilo que Pinker chama no seu livro Atributo de Deus. Deus está trabalhando para produzir um bem maior em nós. Qual é o bem maior? Reconhecer que toda a glória deva ser dada somente a Ele, em nossos corações, em nossas vidas. Terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, a glória de Deus é para demonstrar a sua criação. Segundo lugar, para demonstrar a sua providência ou a sua provisão. Agora vamos lá para a parte ainda, verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Terceiro lugar, a glória de Deus é demonstrada na redenção. Todas as coisas aqui inclui, sem sombra de dúvida, a salvação do ser humano, baseado no contexto de Romanos que Paulo está tratando, baseado nos capítulos anteriores, quando ele coloca o homem como sendo destituído da glória de Deus, como o salário do pecado é a morte. Então todas as coisas aqui nos arremetem para a salvação. A consumação de nossa salvação também foi por intermédio do nosso Deus. É reconhecermos isso, que a salvação é sola gratia, que a salvação é sola Cristo, somente por meio de Cristo, e que ela é um dom gratuito de Deus, que não provém de esforço humano, para que ninguém possa se gabar, para que ninguém possa se gloriar. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, a salvação é um dom de Deus para nós pecadores, em Jesus Cristo, que trouxe para nós a vida e a vida eterna. Paulo chama isso que Deus nos ressuscitou com Cristo. Veja comigo Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 4 ao 6. Efésios 2, do verso 4 ao verso 6. Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você entende isso aqui? Você entende o que está escrito aqui? Presta atenção. Vou falar em câmera lenta para você. Você e eu estávamos destinados a passar a eternidade no inferno. Não era no purgatório, não era no antessala, não era passar um milênio, era passar toda a eternidade no inferno. Era isso que diz a Bíblia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vós
estavam mortos em vossos delitos e pecado, mas Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor que nos amou, nos deu vida, nos possibilitou a passar a eternidade, não no inferno, mas a eternidade, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passar a eternidade não vai ser um ano, um milênio, mas o tempo, se é que pode medir o tempo. Você e eu vamos estar com Jesus para sempre. E Paulo diz que Deus, em Cristo Jesus, nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando você entender a condição que nós estávamos antes de Cristo e a posição que estamos agora em Cristo, você deve dizer a Ele: toda a glória seja dada a Jesus, meu Salvador. Aí você vai dizer assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente, amém. Mas você precisa entender disso, você precisa entender esse ponto crucial da condição do pecador sem Jesus Cristo, que a riqueza da graça divina é revelada quando Deus, por sua própria iniciativa, decidiu resgatar os desprezados e os receber em uma nova posição através de Cristo Jesus. E não só isso, nós temos agora no tempo presente o consolo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é, como Paulo fala em Romanos, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Nada poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. O Espírito Santo atua para garantir a segurança da nossa salvação, confirmando que somos filhos de Deus e nos alertando contra o pecado. Agora que nós somos filhos de Deus, vivemos para a glória de Deus, devemos viver também uma vida que glorifique, que exalte a Deus. A glória que é dada a Deus, reconhecer tudo que Ele fez, deve ser vivida agora, cada dia, na prática das nossas vidas, o que aumenta ainda mais a glória que nós damos ao nosso Deus, que mostra a transformação de nossas vidas dia após dia. Então, meus irmãos, eu quero concluir nessa noite dizendo para vocês que só lhe deu glória é quando eu e você olhamos para toda a realidade da natureza humana e olhamos e vemos tudo que Deus fez por nós e declaramos que a Ele seja dada a glória para sempre. Em resposta à glória de Deus demonstrada na criação, na providência e na redenção, não nos resta outra coisa a fazer a não ser dar glória devida ao Senhor. Ele é o alvo de todas as coisas. Paulo responde: glória, pois, a Ele eternamente, amém. Você e eu não temos outra coisa a fazer a não ser glorificar ao Senhor. Olha o Salmo 115, versículo 1, que diz sobre isso. O Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome dá glória. Por quê? Por causa do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa lembrar todos os dias da sua vida, enquanto viver, que Deus deve ser glorificado a cada amanhecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele já fez por nós. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo cuidado, obrigado pela criação, obrigado pela provisão do Senhor, obrigado pela redenção que temos em Cristo Jesus, pela vida eterna.
Obrigado por teu Santo Espírito que habita em nós, nos consola, nos guia, nos orienta. Obrigado porque nunca estamos sozinhos, Senhor. Fortaleça a fé dos meus irmãos, fortaleça a tua igreja, dia após dia, a aguardarmos a tua volta, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.